Louvado seja o nosso Deus. Por isso podemos estar aqui hoje, cantando, louvando, adorando e bendizendo o seu nome. Sempre me emocionando quando essa música, essa música muito linda, muito profunda, para te adorar aqui estamos. Receba a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Quero levar vocês essa manhã a um cenário há 2000 anos atrás. Vocês querem fazer essa viagem comigo? Então abra aí a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 13. Livro de João, capítulo 13. Vamos relembrar nessa manhã aquelas cenas finais antes de Cristo ser levado ao Calvário, antes de ser crucificado, ter dado a sua vida por cada um de nós. Algumas lições importantes e impactantes que podemos tirar desse texto nessa manhã. Acompanhe comigo, você já achou? João 13. Leia comigo versículo 4 e versículo 5. Diz assim: levantou-se da ceia. Quem levantou-se da ceia? Jesus. Tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Verso 13: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Queridos, essa era a última ceia de Jesus com os discípulos. A Páscoa ela era celebrada anualmente. Vocês lembram o que significava a Páscoa? Libertação do cativeiro lá do Egito, não é isso? O povo de Deus esteve lá cativo durante 430 anos. Deus enviou Moisés, libertou o povo. A gente conhece toda aquela história das pragas. A última praga foi a morte lá dos primogênitos, mas todos aqueles que passaram sangue nos umbrais das portas, lembram? Quando o anjo exterminador passou por cima, esse é o significado da palavra Páscoa, passar por cima. As casas que tinham sangue do cordeiro sobre o batente, o anjo literalmente passou por cima. Mas os primogênitos do Egito morreram naquela noite. E Deus agora liberta o povo, mas ele institui ali uma cerimônia, que era para que o povo nunca se esquecesse, tivesse guardado na memória a libertação extraordinária que Deus tinha dado ao seu povo ali no Egito. E agora, passado muito tempo, Jesus está ali com os discípulos e vai comemorar a mesma festa. Era uma quinta-feira, entardecer de uma quinta-feira, entardecer, quase anoitecer de uma quinta-feira, que antecedia a sexta, que foi o dia em que Jesus foi crucificado. No dia antes, então, Jesus se reúne ali com os seus discípulos para celebrar com eles a última Páscoa. Mas há uma coisa interessante aqui nesse relato, uma coisa que me chama muito a atenção, é o espírito com o qual os discípulos estavam participando daquela cerimônia. Hoje nós vamos participar de uma santa ceia.
E me chama muito a atenção com que espírito estou aqui hoje na igreja. São para participar dessa ceia. Olha só como estava o coração dos discípulos naquela tarde e noite. Primeiro, já há um bom tempo estavam entrando em contenda para ver quem ia ocupar a mais alta posição. Quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Quem vai ser o primeiro-ministro? Essa era a contenda dos discípulos. Os discípulos não estavam unidos. Não havia um espírito de união ali naquela noite, naquela tarde e noite. Existia um espírito, sim, de competição. Primazia. Quem vai ser o primeiro? Isso mesmo, Maurício Gomes. Quem vai ser o primeiro? E a gente sabe que esse espírito aí de primazia, ele causa o quê? União ou separação? Separação. Embora todos juntos ali, embora juntos estavam separados. Vou ter que trocar o microfone, tá, Edmar, para ver se melhora. Som. Acho que melhorou. Embora juntos, estavam separados, cheios de ressentimento, orgulho ferido, espírito vingativo. Olha só como estavam os discípulos naquela noite. E assim se sentou cada um em sua cadeira. E agora então, tinha bacia, tinha toalha, mas não tinha ninguém para lavar o pé das pessoas que ali estavam. E vocês acham que com esse espírito aí, alguém estava disposto a lavar o pé de alguém? Jesus não falou nada, não criticou, não condenou, simplesmente se levantou para a surpresa de todos, se cingiu com uma toalha, encheu a bacia com água e começou a lavar o quê? Os pés. Eu fico imaginando a vergonha dos discípulos naquela hora. Vergonha. Como a gente diz assim, se tivesse um buraco, né, irmãozinho, para enfiar a cabeça ali. Essa foi a pior repreensão que Jesus poderia ter dado a cada um deles. E aí no final ele diz assim: vocês querem ser alguma coisa? Então sejam aqueles que sirvam. Eu, sendo mestre, dei o exemplo a vocês. Aquele que quiser ser o maior, então que sirva. Com qual espírito chegamos aqui nessa manhã? Espírito de ressentimento, de mágoa, de vingança, orgulho, ferido. A primeira lição que nos ensinar através desse texto de hoje da Santa Ceia: devemos olhar para o lado. Para onde os discípulos estavam olhando naquela sexta-feira, naquela quinta-feira? Para onde eles estavam olhando? Para si mesmo. Jesus falou: vocês precisam olhar para mim. Vocês precisam ser humildes e estarem dispostos a ser. Essa é a primeira lição que Jesus quer nos ensinar nessa manhã. Você precisa ser humilde. Se você quiser ser um discípulo, obrigado, Davi. Você precisa ser humilde. E você tem que estar pronto a servir. Irmãos, temos que nos despir do nosso orgulho. A maior lição de Jesus que
disse lá para aqueles homens naquela noite: vocês precisam se despir do seu orgulho. Será que nós já estamos cumprindo o novo mandamento que foi dado a eles ali naquela noite? Jesus vai dizer depois, né? Lá no verso, esse mesmo capítulo 13, ele vai dizer no versículo 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Não havia espírito de amor ali naquela reunião. Havia espírito de contenda, de competição e muitos até de ressentimento. E a pergunta que fazemos nessa manhã: já estamos cumprindo esse novo mandamento da humildade e do serviço para com o nosso semelhante? Ou ainda estamos brigando por primazia? Estamos disputando alguma coisa aqui dentro da casa do Senhor? Ou será que já temos esse espírito de serviço? Daqui a pouco a gente vai estar participando ali do Amapés. E é um momento para a gente refletir sobre isso. Duas palavrinhas eu quero que você reflita ali no Amapés: humildade e serviço. Mas há mais lições aqui que a gente tira desse texto da ceia. Agora eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios 11, lá no versículo 24 e 25. 1 Coríntios 11, 24 e 25. Antes eu quero ver se você copiou a primeira lição. Qual é a primeira lição que aprendemos na ceia? Humildade e serviço. Vamos para a segunda lição então. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o da nova aliança, do Novo Testamento, em algumas traduções, do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A primeira lição que Jesus nos ensina de humildade e serviço é olhar para onde? Para o lado. Primeira lição: olhar para o lado. A segunda lição que aprendemos através desse texto de 1 Coríntios 11 é que não devemos, hoje, nesse momento, participando dessa cerimônia, olhar apenas para o lado, mas precisamos olhar também para trás. O que Cristo fez? A ceia é um memorial da morte de quem? De Cristo. Devemos revisitar o Getsemane e o Calvário em nossa mente, sentindo a agonia de Cristo e contemplando o sacrifício na cruz. A ceia nos leva a olhar para trás também. Olhamos para o lado, no lugar de serviço, mas olhamos para trás também. Que esta lembrança possa tocar nossas emoções, moldar nossas atitudes e nos fazer viver em gratidão. Olhar para trás, irmãos, nos lembra o precioso custo que foi pago pela nossa redenção. Uma pergunta: quantos minutos você tira por dia para relembrar as cenas do Calvário? O irmão White diz que deveríamos, pelo menos,
pelo menos, reservar 1 hora do dia para relembrar aquelas últimas cenas do Calvário. Mas eu não estou falando em horas, eu estou falando em minutos. Quantos minutos você tira por dia para relembrar aquela cena do Calvário? Cristo sendo colocado naquela cruz como seu substituto, morrendo por você, para que hoje você tenha esperança de vida eterna. Olhar para trás nos traz sentimento de gratidão. Às vezes a gente reclama tanto, né? Às vezes a gente reclama tanto, né, Elisângela? Às vezes a gente murmura tanto, né, amigo? Somos prontos para ficar reclamando. Sim ou não? Natureza humana não é assim? Muita murmuração e pouca gratidão. Acho que é por isso que Ellen White falou: olhe para o Calvário. Você que reclama, você que acha que a vida está ruim, que nada está dando certo, olhe para o Calvário. Olhe o preço que Jesus pagou por você naquela cruz. Irmão, se tirássemos alguns minutos só que fossem por dia, com certeza esse sentimento de gratidão seria muito maior para com Deus. Primeira lição: olhar para onde? Para o lado. Humildade e serviço. Segunda lição: olhar para onde? Para trás. Relembrando o quê? Que Cristo fez na cruz para nos salvar. O alto custo da minha e da sua redenção. Mas tem mais uma lição aí. 1 Coríntios 11, 28. Primeiro Coríntios 11, 28. Amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Já olhamos para o lado, já olhamos para trás. Agora devemos olhar para onde? Para dentro de nós mesmos. Esse momento da Santa Ceia, que antecede a Santa Ceia, é um momento de introspecção séria e reverente. Paulo nos instruiu a nos examinarmos. Irmãos, não é examinar para ver se você é digno de participar. Porque alguém aqui é digno de alguma coisa? Mas é nos examinarmos para garantir que estamos participando de forma digna e com um propósito correto. Ninguém é digno de estar na mesa do Senhor, nenhum de nós. É pela graça que somos chamados à comunhão com Ele, e nesse momento deveríamos orar como salmista: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Olhar para dentro, faça a sua oração. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia o teu caminho eterno. Salmo 139, 23 e 24. Existe algum pecado ainda não confessado? Existe alguém a quem eu preciso perdoar?
Ou existe alguém a quem eu preciso pedir perdão? Esse é o momento disso. Não sei muito bem se. Peça a Deus que eu te mostro. Sonda-me, meu Deus. Sonda meu coração. Vê se há alguma coisa errada ali. Me mostra. Será que tem algum pecado aí? Eu tenho muito medo desse pecado chamado acariciar. Você tem medo dele? Sim ou não? Você sabe o que é um pecado acariciado? É aquela coisinha gostosa que você não quer você quer acariciar. Ah, não deixa. Depois eu deixo. Ah, ele é tão gostosinho. Não, faz um pouquinho só, né, irmã Cida? E você fica lá, aquele pecadinho acariciando. Onde você acha que esse pecado vai nos levar? A Bíblia diz que um abismo chama o quê? Um abismo chama outro abismo. É um pecadinho acariciado aqui, que vai levar a outro pecadinho acariciado ali, e mais um outro lá. Essa manhã Deus quer que a gente faça essa reflexão. Há algum pecado na minha vida que eu preciso definitivamente abandonar? Há alguém que eu preciso perdoar? Há alguém a quem eu preciso liberar o perdão? Examine-se o homem a si mesmo. Em primeiro lugar, deve ser para onde? Do lado. Para o meu semelhante. Humildade e serviço. Segundo olhar. Onde eu devo olhar? Olhar para trás, relembrar o alto preço que foi pago por nós na cruz, gratidão. Terceiro passo, olhar para onde? Para dentro de si. Para dentro de mim mesmo. Sonda, ó Deus, o meu coração. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Mas há uma terceira lição ainda. Eu quero repartir com os irmãos essa manhã. 1 Coríntios 11, 26. 11, 26. Amém? Pois acharam? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até E ele vem. que ele venha. Amém. Quarto e último passo: olhar para frente, até que ele venha. Participar da ceia é proclamar a morte de Cristo até que ele volte. Devemos nos lembrar que um dia os céus se abrirão e Jesus voltará, né? Amém. Com poder e grande glória. Como um dia disse o apóstolo João. Na verdade ele não disse, ele clamou: ora vem, Senhor Jesus. A Santa Ceia, ela nos leva a olhar para frente. Ela aponta para a segunda vinda de Jesus. Tenho eu anunciado a vinda do Senhor? Tenho eu sido uma testemunha do Senhor nesse mundo? Santa Ceia é isso mesmo, irmãos.
momento de reflexão. Perguntas que nos levam a reflexão. Vamos lá de novo. O tempo é curto, né? Sermão de Santa Ceia não pode ser sermão, tem que ser sermonite. Porque a programação é grande. Mas vamos lá, vamos relembrar aqui os passos. Primeiro passo, olhar para onde? Para o lado. Para o meu semelhante. Isso requer o quê? Humildade e serviço. Segundo passo, olhar para onde? Para trás. Reconhecendo o quê? O que Cristo fez por mim, o alto preço que Ele pagou para resgatar a mim e a você. Gratidão. Terceiro passo, olhar para onde? Sonda, meu Deus, o meu coração. Prova o meu coração. Vê se há algum caminho mau e me leva para onde? Pelo caminho eterno. Alguma coisa que eu ainda preciso abandonar? Existe alguém que eu ainda preciso perdoar? E o quarto passo? Olhar para onde? Olhar para a frente. Devemos participar dessa ceia até que Ele, segunda vinda de Jesus. Devemos anunciar ao mundo a segunda vinda de Jesus. O mundo precisa ou não precisa saber que Jesus está voltando? O que vocês acham? Irmão White diz que milhares de testemunhos secretos, volume 3, me corrija aí de volta se eu estiver errado. Milhares descem à sepultura todos os dias, sem jamais terem ouvido a respeito de Jesus. E aí White continua: onde estão as vozes para clamar a essas pessoas? Milhares hoje desceram à sepultura sem nunca ter ouvido falar da salvação de Jesus. E onde nós estamos? Estamos testemunhando que Jesus está para as portas de voltar? A lição nos ensinou essa semana, né? A lei é um espelho. Quando eu olho para a lei, eu vejo o quê? O que eu vejo, irmãos, quando eu olho para a lei? É um espelho. O que eu vejo lá? Sujeira, minha sujeira. Eu posso limpar meu rosto com o espelho? O que vocês acham? Certamente vai ficar mais sujo ainda, vai espalhar a sujeira. A lei não é para nos salvar. A lei é para apontar aquele que salva. Aí a lei diz assim: Bruno, seu rosto está sujo realmente. E você precisa de alguém para limpar o seu rosto. E agora a lei vai te apresentar esse alguém. Por isso que diz que ela serve de alho, de guia. Que ela leva você ao único que pode limpar a sua sujeira, que é Cristo. E aí, nesse momento, entra a graça. Sabe o que é a graça? A água e o sabão. Guardamos a lei porque já fomos salvos. E não para sermos o quê? Para sermos salvos. Jesus nessa manhã quer nos oferecer a sua graça. Nós precisamos dar esses passos. Olhar para o lado. Olhar para trás. Olhar para dentro de si. E olhar para frente. Que a graça de Jesus possa estar em mim e você, e nessa igreja, para então podermos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Nesse momento,
Nós vamos nos preparar para o lava-pés. As salinhas já estão ali prontas. Os nossos diáconos vão dirigir os casais, homens, mulheres. Ciro, quem pode participar dessa cerimônia? A cerimônia da Santa Ceia, ela é aberta na igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não podemos proibir ninguém de participar. No entanto, examine-se primeiro. Porque se formos participar dessa cerimônia, de qualquer jeito, não vamos participar para a salvação, mas sim para a condenação. Quando eu participo dessa cerimônia do sangue do corpo de Cristo, na verdade eu estou querendo dizer aqui que eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Isso é muito sério. Jesus, Ele não é só o Salvador, mas Ele tem que ser também o Senhor. Examine o seu coração. Se Jesus é o Senhor da sua vida, examine-se antes de participar da ceia. Eu vou pedir então ao grupo, nós vamos colocar o louvor, e vou pedir para que saiamos dos últimos bancos para os primeiros, tá bom? Vamos saindo ali pelos últimos bancos até os primeiros, para participarmos do lava-pés.